bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Videocast Mexe o Balaio, rapaz. Esse é o programa que vai mexer com você. E a gente tem como proposta trazer um dos maiores nomes da dança que a gente conhece, né? E que estava disponível também para vir aqui trocar uma ideia com a gente. Lembrando que este projeto foi aprovado na Lei de Incentivo Paulo Gustavo e eu estou aqui do meu lado com a minha companheira. Se apresente, vá. Eu sou Ingrid Lago e se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal e já deixa seu amei aqui nesse vídeo, que vai ajudar muita gente. E hoje a gente está com dois convidados muito especiais que representam a dança de salão aqui de Salvador e eu queria muito que eles se apresentassem. Aqui são pessoas que eu admiro profundamente, Cissa Barbosa e Alisson George. Por favor, a palavra é de vocês. Oi, sou Cissa Barbosa. Já me apresentei, eu sou Cissa Barbosa. Você quer uma apresentação mais extensa? Ah, por favor, queremos. Tá bom. Então, eu comecei a dançar em 2006 e a partir de 2008 eu comecei a ensinar. Então, sou professora desde 2008. A gente não faz muito bem matemática, então são quase 20 anos. Na verdade, a gente tira 4 anos, né? 20, então dá 16. Olha só, minha matemática foi rápida. Eu sou especialista em samba de gafieira. Arrasou, oi. Eu sou Alisson George, eu trabalho com danças de salão, sou formado em dança, tanto curso técnico quanto a licenciatura. Comecei a dançar com tango, quando eu tinha 14 anos. Eu não sei exatamente o ano, eu nunca parei para pensar sobre o ano que eu comecei. Mas eu comecei quando eu tinha 14 anos. Com 18 eu comecei a me profissionalizar, foi quando eu entrei no curso técnico. E daí é só coisa boa, dançando junto, tango, forró, bolero, samba, salsa, essas danças de salão, todas que a gente ama. Agora, me tire uma dúvida, eu sempre gosto de abrir perguntando sobre isso, que é o seguinte, quando vocês eram crianças, lá a Cicinha e o Alicinho, nem sei se existe esse apelido, vocês queriam ser o quê quando vocês crescessem? Já era um objetivo de dançar e tal? Porque, por exemplo, eu sou comediante. Eu não sei em que momento da minha vida que eu pensei em fazer isso. Porque quando eu era guri, eu queria ser lutador de judô. Eu trocaria a comédia em qualquer tempo, sei lá. Não luto mais judô, né? Você vai disputar uma Olimpíada, mas não pode subir num palco nunca mais. Eu iria. Porque eu queria ser lutador de judô. E vocês queriam ser o quê? Véi, eu não sei lhe dizer exatamente o momento também. Mas eu sempre tive muito apreço por coisas que são do movimento artístico. Eu comecei a minha experiência toda, né, de vida no meio artístico com aulas de teatro. Quando eu tinha 9 anos, em uma ONG que é muito próximo de minha casa. Eu moro em Cajazeiras e lá tem uma ONG que se chama Casa do Sol. E aí eu comecei lá a fazer teatro com 9 anos. Não sei de onde eu tirei a ideia e eu pedia pra minha mãe pra fazer aula de dança de salão. Não lembro de onde foi que eu vi. Incomum. Muito incomum, porque era muito específico. E aí minha mãe caçou junto comigo, a gente procurou vários lugares, vários grupos de forró que tinha antigamente. Acho tão engraçado falar isso, antigamente. Mas eu não sei exatamente, assim, de onde foi que veio, mas eu sempre tive essa vontade e sempre me atraiu muito esses movimentos artísticos. Isso a gente tá falando de você com quantos anos? Quando eu comecei com teatro, eu tinha 9. E começou a buscar dança de salão com? Quando eu tinha uns 13, 12 anos, por aí, né? Porque eu comecei exatamente quando eu tinha 14. É uma longa história, porque eu fui pra uma turma de dança de salão, não teve a aula de dança de salão e depois ia acontecer uma aula de tango. E o professor me chamou pra ficar. Então eu fiquei, foi na surpresa. E aí depois de fazer a primeira aula, eu fiquei animado, empolgado, e minha mãe me matriculou na turma. E aí é uma longa história, porque foi no período de separação de meus pais e tal. E eu precisei parar de fazer aula, porque minha mãe não tinha como pagar a mensalidade. E aí ela, enfim, ficou desempregada e tudo mais. E aí, um mês depois, o professor me chamou para voltar para as aulas como bolsista. E outros alunos, um casal de alunos que fazia a aula de tango também, 2 senhores, eles me ofereceram, perguntaram se eu aceitava
que eles me ajudassem com o meu transporte para ir para aula. Então, eu não pagava mensalidade e esses dois, eles me ajudavam com o transporte para eu ir para aula. Então, toda semana, eu mantive fazendo as aulas de tango por causa dessa motivação, né? Essas pessoas que me fizeram estar naquele lugar. E aí, eu fui ganhando outros espaços e estamos por aqui. Massa. E você, Cissa? A minha não é tão bonita assim, não. É meio engraçada. E talvez dramática. Eu nasci numa família evangélica, então dançar não era uma coisa que você poderia fazer. Não. Não. Só que eu queria... Na verdade, eu sonhava em dançar balé. Era o meu sonho, balé ou jazz. E eu não queria ser dançarina principal. Eu me lembro muito dessa minha ideia. Eu não queria ser dançarina principal, eu só queria ser corpo de baile. Só que primeiro... família evangélica, então já não pode dançar. E segundo, meu pai não tinha condições alguma de me colocar na aula de balé. Então, me valia de quê, gente? Das Paquitas, das dançarinas de Faustão, das Angeliquetes, e depois do El-chan escondida no banheiro, porque se eu dançasse isso no meio da minha casa, eu ia o quê? Não sei. Apanhar, ficar de castigo, qualquer coisa assim. Ou não pode começar a apanhar em público, desculpa. As crianças de hoje em dia não sabem mais o que é isso. Ainda bem. Ainda bem. Mas mesmo assim, meu pai, ele tinha uns discos, uns LPs de um músico chamado Paul Moriarty. E ele fazia versões de músicas muito conhecidas. E eu pegava esses discos, eu colocava na vitrola e eu criava coreografia para os meus bichos de pelúcias me assistirem. E nas férias eu pegava os meus primos e eu ensinava as coreografias que eu criava para os meus primos dançarem comigo. Ou seja, eu já dançava desde muito tempo. E aí, na escola... Não só dançava, como já era coreógrafa, né? Menina. Já tinha seu próprio corpo de baile. Eu já tinha meu... Era isso que eu ia perguntar. O que necessariamente é um corpo de baile? Corpo de baile é aquele conjunto de dançarinos que está ali quase que no fundo, sabe? Que não é personagem principal daquela peça. O que no teatro seria a figuração. Poderia ser. Perfeito. E aí, então, tá, vamos pular, né? Porque, enfim, você não pode dançar porque você é crente. E aí eu fui pra faculdade, e faculdade abre seu mundo. E aí eu comecei, não só por causa da faculdade, mas uma história muito longa que não tem muito a ver com a dança, e tem a ver com a dança. Comecei a me afastar dessa igreja. E combinou que dentro da faculdade tinha uma matéria chamada rítmica gestual. E eu queria ser bolsista dessa matéria. Porque eu sendo bolsista dessa matéria, eu ia conseguir pagar minha faculdade sozinha, sem precisar da ajuda do meu pai. Então, além de eu ser professora de alfabetização, eu comecei a ser bolsista, a ser instrutora nessa matéria na faculdade. Só que para eu passar no teste, eu tinha que ser dançarina. Eu tinha que ter alguma experiência em dança. E eu não tinha. Mas a professora gostava tanto de mim que ela falou assim: estude, passe e deixe que o resto eu resolvo. Porque tinha que ter esse pré-requisito, né? Saber dançar. E aí eu estudei, passei na prova de bolsista. E aí imediatamente ela falou: procure uma aula de dança agora. E um antigo bolsista daquela turma, ele fazia dança de salão no ASBAC. Aí ele falou: vá para lá. E aí eu fui para lá. Fui para lá como aluna normal, nada de bolsista, mas a primeira coisa que ele me disse foi: você estuda educação física. Não vá para aula só por causa da bolsa. Observe os professores, quem sabe esse não é seu caminho. E foi assim que eu comecei a dançar. Premonição. ASBAC, para quem não sabe, é a... É um clube, é o clube do Banco Central, que fica ali na Pituba. Ali tinha uma escola, que foi a minha primeira escola, a Escola Rosângela Fraga. Centro de Dança Rosângela Fraga. O mais curioso aqui é que eu lembro de vocês dois quando eu era criança. É sério. Eu sou tão Vamos jovem. aqui. Você estudou num colégio que eu estudei também, no terceiro ano, né? Edivaldo Brandão. Edivaldo. A gente estudou lá e a gente era da mesma igreja. Coincidências do destino. Provavelmente você tudo não bom? lembra da minha Vocês cara ou eu achando que mudei esse convite bastante. era aleatório. Eu sei quem são vocês. Vocês estão contando as histórias que eu tô só fingindo que eu não conheço. Tudo bom? Mas eu conheço a história de vocês aqui. Assim, eu queria perguntar uma coisa pra gente elucidar o nosso público, tá? A gente vai falar de dança de salão hoje. Então eu quero saber, na opinião de vocês, o que é dança de salão?
né? Vamos começar assim, porque muita gente não sabe, né? O povo acha, eu quero dança de salão, vai num baile, é só tango, é só valsa. E tem muita gente que tem a referência da novela, que tinha uma novela que passou... E tinha gafieira Isso. todas as vezes. Inclusive, tem gafieira todos os dias da semana, que eu sempre fiquei com isso na cabeça. Falei, gente, esse povo faz o que da vida? Que todo dia tá na gafieira, 1h30 da tarde tá tendo uma gafieira, de segunda-feira. É todo dia que tem gafieira. Vamos lá, vamos contextualizar o povo aqui. É sonho meu, né? Ter todo dia. Quem me dera. Dança de salão, assim, de maneira simples, em palavras simples, é uma dança social que você aprende para praticar se divertindo. Então, dança de salão são danças a dois, danças sociais, que você aprende e depois vai para a rua e vai se divertir. Esse é um bom resumo. Você quer acrescentar algo a esse resumo? Não, pra mim é isso. Eu acho que quando a gente fala assim, danças de salão, tem algumas pessoas que excluem algumas danças. E aí a gente prioriza outras, né? Então, muitas pessoas acham que, tipo assim, bolero, samba... E aí acha que, tipo assim, vejo muitas pessoas colocando outras danças de lado, né? Por exemplo, o zouk. Tem muitas pessoas que colocam o arrocha de lado. Pra mim, tudo isso é um compilado de danças. Pra mim, todas essas danças que compõem isso que Cissa tava trazendo agora, são danças sociais que motivam o social, né? O principal intuito dessas danças de salão Né? é o encontro, é essa partilha. E essa partilha não só no salão de dança, mas todo esse movimento do convite, de curtir a música, de conversar, enfim. A gente pode trazer outro paralelo, assim, de algo que a gente conhece mais. Vamos supor, balé, jazz, até onde eu sei, você aprende, mas você não sai para dançar. Sabe? Você não sai com seus amigos e... tem uma balada de balé. Vamos todos para dançar livremente no improviso? Não acontece. Que acontece muito nas danças de salão, que eu gosto também de chamar de danças a dois, até por causa desse recorte, que talvez não seja um recorte, é uma coisa bem mais ampla. Então, é como se fosse isso, gente. É uma dança que a gente aprende na escola, né? Mas que a gente sai para se divertir, porque é uma dança social. Sim, e com minha curta experiência, eu também sempre associei tudo que se pode dançar a dois como dança de salão. Mas assim, a gente sabe que vocês dominam vários estilos, né? Que vocês são especialistas em danças de salão das suas áreas, Cissa samba, Alisson tango, é tango mais forte, o tango. Mas assim, como surgiu, né, essa paixão por essa pluralidade da dança de salão? A dança de salão em específico, você já falou um pouco, mas Alisson foi na infância, mas teve algum momento que você disse assim, eu vou viver disso? Em que momento foi que isso surgiu, assim, como profissão? Pra mim, teve muito... uma corda bamba por muito tempo. Porque minha mãe, ao mesmo tempo que ela me apoiava muito, porque ela sabia que eu gostava, que eu gosto de dança, ela sempre achou que isso não era algo sustentável financeiramente para minha vida. Então, ela sempre me comparou com outras pessoas que ela via que tinha outras profissões e dançava, como um hobby. E eu sempre quis ter a dança como prioridade. E todos os momentos que eu saí da dança não foi exatamente por uma escolha minha, mas para atender uma demanda de expectativa das pessoas que estavam à minha volta, de minha mãe, de meu irmão. Meu pai eu não tenho muita proximidade e ele, enfim, nunca também teve muito incentivo na minha vida profissional e pessoal. Mas, enfim. Então, por exemplo, eu entrei no curso técnico com 18 anos, assim que eu saí do Edivaldo. Sim. Saí do Edivaldo em 1 ano, no ano seguinte eu já entrei no curso técnico. Fiquei 1 ano no curso técnico e precisei trancar o curso porque eu entrei na aeronáutica. Eu me alistei para aeronáutica, exatamente. Temos um dançarino militar aqui, é isso? Ex-militar. Como dizem que militar não deixa de ser militar, é militar da reserva. Mas, enfim. Eu deixei o curso técnico de lado por um tempo. Fiquei 3 anos na aeronáutica. E aí, esse tempo que eu passei, minha mãe falou, não, tipo assim, eu queria que você fosse para saber. Ter essa experiência. Mas, tipo, se não é isso, tudo bem. Então, larga de lado. E aí, eu saí. E aí, voltei para terminar o curso técnico.
Ok. Terminei o curso técnico e ainda ficou naquela coisa assim, né? Precisa de uma profissão, dança não é profissão. E aí eu fui me inscrever no vestibular para odonto. Lá vai eu me inscrever no vestibular para odonto. E, ao mesmo tempo, eu me inscrevi também na UFBA para fazer dança. E o resultado de dança saiu primeiro do que o de odonto. E eu já fiquei muito feliz, porque depois eu esqueci o de odonto. E fiquei com dança e nem quis ver mais odonto. E comecei a fazer dança na UFBA. E aí, quando eu mostrei isso pra minha mãe, ela ficou muito contente, porque era uma formação. Só que, até chegar o momento que eu passo no primeiro concurso público para a dança, sempre foi essa instabilidade de isso nunca vai ser um emprego. Tipo, a mania da CLT. Entendemos, eu tenho a impressão que esse é um conceito que tem dentro de todas as casas de pessoas que não têm dinheiro, né? Tipo assim, você quer fazer isso aqui, você quer ser artista, mas beleza, arrume um trabalho, né, para manter sua arte. Por exemplo, eu sou comediante. Imagina você chegar em casa e falar assim: minha mãe, se ligue, a partir de agora eu conto piadas para sobreviver, tá ligado? Isso foi um problema terrível dentro da minha casa, por exemplo. Tudo que você falou aí, de certa forma, eu passei e passo até hoje. Tipo assim, eu tenho uma tia, até conto isso no meu show, que ela me vê muito pouco. E aí ela conversa com minha mãe com uma certa frequência, e aí minha tia perguntou pra minha mãe onde é que eu tava. E a resposta de minha mãe foi: tá aqui, bichinho. Ela fala bichinho, eu já fiquei, pô, ela vai falar algum absurdo em seguida. Minha tia falou: e aí, tá fazendo o quê? Tá aqui, indo dormir tarde todo dia, acorda meio-dia, não tem emprego. Minha tia me mandou R$50 no Pix, tá ligado? Pra eu poder sair pra procurar trabalho, meu irmão. Então, e eu vivo de comédia, sei lá, 8 anos já, eu só faço isso da vida. Então eu acho que todas as pessoas Bichinho. Bichinho, tadinho. que conseguem viver da vida artística, da carreira artística, na verdade, é muito privilegiado. E passa, acho que todo mundo vai passar por isso em algum grau, tá ligado? Porque quando ela me via, eu trabalhei em shopping. Isso nunca foi uma questão. Era infeliz, ganhava bem menos, né? Não tinha tempo pra fazer absolutamente nada. E ela não falava nada. E hoje que eu tenho uma vida que é um eterno ponto facultativo, ela fica incomodada de me ver lá em casa, tá ligado? Eu também fico, não vou mentir. Quando eu mando uma mensagem a meio-dia que ele diz: acabei de acordar, sendo que eu acordei 5h30, eu tenho vontade de cortar meus pulsos. As criativas precisam do sono pra poder, É isso, né, gente? Vamos viver a arte. E você, minha querida? Eu já me perdi um pouco da pergunta, gente. Eu entrei na história de Alisson. Não é impossível a gente ser muito prolixo. O estalo pra poder falar: isso aqui é meu trabalho. É meu trabalho. Acho que eu já disse o primeiro, né? Que acabou conduzindo a minha mente, né? Que foi o monitor da matéria que eu me tornei monitora lá na Católica, né? E aí... Mas, enfim. Eu passei um tempo sendo só aluna. Depois eu me tornei instrutora. E aí, no que eu fui instrutora, eu ganhei uma turma muito rápido. Mas, enfim, eu era ainda estudante. Então, eu não tinha ainda definido o que é que eu queria. Você se formou em? Educação física. Educação física. Licenciatura, né? Porque agora tem bacharelado, tá diferentezinho. Só que aí teve um dia que eu estava nadando. Eu gostava muito de fazer natação. Eu estava nadando. Eu já ensinava talvez há uns 2 anos. Aí eu falei: quer saber? Eu vou fazer isso mesmo. Eu quero ser professora de dança de salão. Pronto, foi um negócio assim, eu nadando, aquela água passando. Tudo bem. A água tem esse poder na vida das pessoas. Foi assim. Você viu? Sua história caiu por terra, porque aqui, ó... Foi assim, mais fácil, não. Mas eu ia exatamente dizer isso, porque eu acho que é uma tremenda ousadia você chegar no Brasil e dizer: eu vou viver da minha arte vendendo as minhas miçangas. E dar certo. Mesmo dando errado em algumas etapas. Eu fiquei um tempão sem ter turma, foi difícil, mas graças a Deus eu aprendi a ser uma pessoa controlada, ter uma reserva financeira sempre, e isso fez com que eu passasse muito bem, mesmo quando eu tivesse esse momento difícil. Mas eu acho também que é um privilégio eu poder dizer: olha só, eu vivo bem, gostaria de viver melhor? Sim, mas eu vivo bem fazendo o que eu escolhi fazer. Sim.
é um trabalho que eu levo a sério, mas ainda assim é um trabalho que eu escolhi fazer. E vou dizer um negócio pra você que tá assistindo isso aqui, ó, e quer ser artista, guarde dinheiro, tá? Reserva Porque financeira, gente. tenha controle. Ah, você fez um trabalho, ganhou, gravei um comercial de TV, ganhei um cachezão. Não entendi. Ele vai acabar em algum momento. Você Então, tá me dando uma indireta, Thiago? guarde dinheiro pra você não se... Eu vi uma vez uma entrevista no programa do Jô. Eu não consigo lembrar quem foi esse rapaz. É que o Jô também entrevistava uma galera assim que, né? Ele levava um monte de neurocirurgião no programa, uma galera bem aleatória. E eu lembro que esse cara, ele falou um negócio que era assim: eu sou um artista. Eu preciso ter 5 meses da minha vida guardado na minha conta. Porque às vezes pode acontecer de um trabalho para outro eu ficar muito tempo sem fazer nada. E aí, eu vou fazer o quê? Tá ligado? Então, esse negócio que você falou aí de, meu irmão, guarde dinheiro, tenha controle com o que entra e com o que sai, porque se você der mole, você vai ter que voltar pra CLT. Eu acho que você não quer isso. Eu também acho. Gente, isso é uma coisa que me traz até gatilho, sabia? Porque eu lembro que acho que todo mundo começa a vida artística muito cedo. A grande maioria, né? Descobre a vida artística cedo. Até as pessoas que eu já conversei. E eu descobri minha vida artística aos 13 anos. E aí, quando eu tinha 18, quando eu começava a ganhar dinheiro... Gente, eu me embolei toda. Eu não sabia economizar, guardar o dinheiro, saber que aquele trabalho... Essas coisas de saber que eu ia trabalhar um mês e talvez ficasse 5 sem trabalhar. A gente não sabia dessas coisas, né? Na minha cabeça terminei a faculdade. A partir de agora, sucesso. Entendeu? Sucesso me espera. Então, assim, ninguém sabe, ninguém conta para as pessoas o que acontece quando você termina a faculdade. Que o seu Salvador Card vence. Entendeu? Que você passa a pagar inteira nas coisas. Só tem até março, né? Pra poder... Gente, pelo amor de Deus. Pra pagar meia, que aí vai Então, vencer. guarde, faça a reserva, tá no final do curso da faculdade. Já começa a pensar como é que vai ser sua vida adulta de verdade. Pesquisa, assim, dá um Google. Como é a vida adulta? O que se paga? Impostos. E eu acho que tem outra coisa também que a gente às vezes não pensa e não para refletir sobre, que é o mundo artístico, que ele é dividido. A gente pode ser e trabalhar nesse meio artístico, atuando, mas muitas vezes a gente vai também pro mundo educacional. Então, assim, às vezes, tipo assim, eu sou dançarino e professor de dança. Durante o ano inteiro, eu trabalho dando aula de dança. E a gente passa o ano inteiro caçando trabalhos para vender espetáculo. Então, o nosso trabalho como dançarinos, ele é mais flutuante, como você falou. Ele não é todo mês que a gente tem um bom rendimento, né? Não tem uma produção tão efetiva assim, porque a gente nem sempre tem essa procura. Então, o que mantém, às vezes, a gente assim é essa rotina de aulas. Muito obrigado a tudo que existe de bom nesse mundo, que eu consigo me identificar muito bem nessas duas áreas, né? Dando aula e sendo artista da dança. Sim. Mas eu sei que tem pessoas que têm um desenvolvimento muito maior só para um lado ou só para o outro. Então, esse equilíbrio, às vezes, também é um pouco... E uma coisa que eu também sempre chamo atenção e converso com todo mundo que eu falo de dança não é porque você é um bom dançarino que você será um bom professor. São 2 caminhos também que eu acho que é importante a gente ressaltar, porque eu acho que todo mundo que começa a dançar assim, começa a pensar, não, eu também posso dar aula disso aqui. E não é assim, gente. Não é, eu fiz uma aula, eu fiz 1 ano de aula. Eu demorei anos da minha vida. Quando eu entrei na sala de aula a primeira vez, eu achei que eu ia ter um treco. Eu juro por Deus, eu tremia, meu corpo, minha mão suava. Quando você assume uma turma de 40 alunos da rede pública... Olha eu aqui chorando. A primeira vez, meu amor, você tem que ter sangue no olho. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Você tocou num assunto, até anotei aqui. Eu trabalhei em rádio, eu fui roteirista de programa de rádio durante muito tempo. E por conta disso, eu acho que eu sou a pessoa mais eclética musicalmente que vocês conhecem. Porque eu ouço absolutamente tudo o que vocês imaginarem, tá ligado? E aí, eu sempre reparei que o arrocha, ele é um gênero musical, até pela origem dele, né? De candeias, e enfim, que ele é bem deixado de lado, para ser bem generoso aqui com as palavras, quando se trata de algumas questões mais artísticas. Tanto que quando você falou que o arrocha também é considerado uma dança de salão, eu já anotei aqui. Como é esse processo do arrocha, de dar aula de arrocha? Tem gente que... Como é que o arrocha é visto dentro da dança de salão?
Então, eu acho que Cissa talvez possa dar a perspectiva dela, mas, tipo assim, para mim, o arrocha, ele é uma das danças de salão. Assim como várias outras danças. Assim como, por exemplo, o tango foi marginalizado por muito tempo. E ele só começa a ele ganhar um cenário maior quando ele passa por aprovações. Aprovações, inclusive, da Igreja Católica. Né? Porque o tango, ele sempre foi marginalizado, com aquela coisa que a gente vê sempre nas histórias, que eram dançados em bordéis. Então, era uma coisa que estava totalmente à margem da sociedade. E aí, ele vai começando a ganhar um cenário quando vai lá para Paris. E aí, quando começa a participar dos festejos, enfim, mais na Europa, chega para uma aprovação do Papa, Pio X, se eu não me engano. E aí, esse Papa, ele assiste uma apresentação de 2 pessoas dançando e eles fazem uma apresentação mais light, né? Uma apresentação mais tranquilinha. O Papa aprova essa dança e aí ela vai começando a ganhar um cenário muito maior. Mas só depois que vai para a Europa. E aí a gente começa a validar essa dança que foi marginalizada por muito tempo. E eu acho que algo muito similar acontece com a arrocha. O arrocha é totalmente marginalizado, porque primeiro ele vem de lá do interior. Né? Brega de caroba. Brega de Candeias, caroba. a terra da alegria, já dizia Pois é. a música. E o arrocha é uma dança, ele tem uma dança, né? Porque, assim, os ritmos, eles têm os ritmos música e tem os ritmos dança. Falando da dança, não tem um processo evolutivo de passos tão grande, né? É uma coisa mais intimista e tal. E aí, muito, eu vejo quase ninguém se dedicando ao estudo do arrocha especificamente. Então, é uma dança que ela acontece muito daquele ambiente, do natural, sabe? As pessoas chegam, tem aquele 180, 360, que é o mais... O basicão, né? O basicão. E é isso. Pra mim, ele é uma dessas danças de salão que está totalmente à margem. E ele vive um ambiente outro do que a gente coloca normalmente nos bailes de dança de salão. Então, por exemplo, nos bailes de dança de salão, a gente não ouve a arrocha. A gente ouve até sonoridades muito próximas, mas o arrocha especificamente a gente não ouve. Então, e é uma coisa muito regional também, né, ainda. Então, a gente não ganhou esse cenário Brasil, por exemplo. Apesar de ter vários cantores que ganharam esse grande cenário da sofrência, né, como Pablo e tudo mais. Muito bem. Cissa? Eu acho que é bom que fique assim, porque vai que o arrocha cai na academia, e aí se estrutura, e aí sim enquadra e fica quadrado. Uhum. E aí pode perder a graça, porque é uma dança que vem do povo, é popular. Então, mas eu concordo com você que ele não é aceito porque ele ainda é marginalizado. Não se vê valor nessa dança. Então, se não se vê valor, então não vamos nem chegar perto dela. Valor comercial, no caso. Qualquer Ou valor. Qualquer valor. Qualquer valor. Valor de brilho, assim, sabe? Uhum. Vai ser aceito por aquela pessoa que está interessada em pagar para aprender isso. Não, qualquer pessoa deve saber fazer isso. Isso é coisa... É coisa dali. Entendeu? É chulo, né? Sim. Porque não foi só o tango. O samba de gafieira também teve seu momento de marginalizado, machixe, vamos falar mais de quem. Então todo mundo já teve seu momento de não aprovação até conseguir sua aprovação. Então a arrocha, quem sabe, pode chegar a isso também, não sabemos. Mas, sei lá, quem sabe é melhor ele ficar não querendo, não que ele não deva invadir as pistas de danças a dois mais tradicionais, como a gente vê hoje, ou mais comuns, como a gente vê hoje. Mas é como se fosse uma vontade de preservar o que está ali e que veio do povo. O intimista. Como se fosse. Legal. Nós sabemos que vocês têm um trabalho, né, uma pesquisa. Ali são muito no campo acadêmico, que a gente queria ouvir muito falar sobre isso. E Cissa mais na prática, eu acredito. Mas também, não sei se tem desenvolvido alguma pesquisa, eu gostaria até de saber
sobre a questão dos gêneros na dança de salão, né? Eu sei que a dança de salão tem passado por uma grande reforma nesse lugar dos gêneros, da condução, principalmente. Que antigamente, há pouquíssimo tempo atrás, a dança de salão era dividida entre um homem e uma mulher. O homem conduz, a mulher obedece, é conduzida. E apenas isso. Então, a dança de salão tem passado por essa reforma, né? Da condução compartilhada, da mulher com mais autonomia. Eu já fui a aulas, por exemplo, que o professor... Hoje é aula de fulano de tal. Não diziam nem o nome da pobre coitada que estava com ele lá para dar aula. Então, assim, eu queria muito ouvir falar sobre esse processo de gênero, né, Alisson, que está... Desculpa. Que está mais presente na academia nesse lugar dos gêneros, da discussão dos gêneros, inclusive, porque tem um trabalho belíssimo que eu gostaria também de ouvir falar. Meu Deus, eu quero ouvir falar de um monte de coisa. E eu já estou preocupada. Vamos lá. Então é isso, eu queria saber sobre essa reforma que a dança de salão tem passado em relação a gêneros e como vocês enxergam isso. Cissa, você se coçou aí pra falar alguma coisa. Você quer ir logo primeiro? Como mulher... Eu acho que... Vá, porque tem somos amigas, cenário somos mulheres, somos irmãs. Importante de ser dito também, que é isso que a Ingrid falou, que às vezes as pessoas esquecem que o trabalho é de duas pessoas, né? Nossa. E aí, não, eu não tenho nenhuma pesquisa tal qual a Alisson tem, né, que vai mais para o campo acadêmico. A minha pesquisa é mesmo de atuação, né? Não, vamos aqui, vamos fazer... Sim, porque tem acendido em mim uma vontade muito grande de ajudar as pessoas, especialmente as mulheres, a entender a liberdade que elas têm de usar a sua própria vontade para dançar. Porque o que acontece? Eu também aprendi que eu sou dama, era assim que a gente era chamado nosso papel. Deixa eu voltar 2 casas atrás, né, para você entender o que eu estou querendo dizer com isso. Nas danças a 2, existem códigos para que 2 pessoas, sem se comunicar verbalmente, consigam dançar a 2 a mesma coisa, né? No mesmo sentido, na mesma energia, na mesma fluência. Então, para isso, existe uma pessoa que é responsável por conduzir e outra pessoa que está na função de recepcionar. Então, uma pessoa dança mais na proponência e a outra pessoa dança mais no completar essa proponência, né? De fazer aquela proponência acontecer também no seu corpo. E quando a gente tem isso posto, e como as danças a 2 elas são heteronormatizadas, né? Então, e a dança de salão está dentro do contexto da nossa cultura machista, então, ao homem é dada, né? Isso é nossa cultura, tá? Isso não é uma coisa exclusiva só da dança de salão, das danças a 2. Ao homem é dada a responsabilidade de prover. A mulher é dada a capacidade de embelezar, de cuidar, de estar ali na beirada, né? De completar, né? Então, as danças a 2, ela também bebeu dessa nossa cultura. E então, e também como as danças de salão são... em sua essência, danças que vieram das danças da corte europeia, né? Então, o homem tinha ali e com a sua espada do seu lado esquerdo, tanto é que é por isso que nosso abraço é aberto desse lado, né, para quem conduz. Enfim, tem toda uma questão histórica envolvida. Então, dentro desses 2 papéis, eu aprendi que eu tô ali para ser dama, que tá ali para acertar, né? Para ali para responder essa condução que me é dada. E então, você não aprende a ter vontade de dançar, a colocar o seu desejo de dançar em prática dentro daquela dança. Você não aprende a construir a dança como responsável de 50%. Então, o meu discurso tem sido voltado a isso. Que as mulheres, né? Porque também, gente, eu estava conversando com outro professor, Cadu Vieira, ele é um professor de dança de salão, mais especializado em samba de gafieira, lá no Rio de Janeiro. E ele estava falando que ele tem uma turma que, na verdade, todas as turmas dele, desde um período que ele começou a repensar sobre o seu fazer acadêmico, que as turmas, todo mundo ia aprender os 2 papéis. Homem e mulher, todo mundo ia aprender os 2 papéis. E depois de um tempo, você escolheria qual papel lhe é mais confortável. E aí ele entrou em contato com um dilema, que eram mulheres que, sei lá, em sua função diária, no seu trabalho, elas eram líderes, elas eram...
Enfim, tinha uma posição de liderança. E que na dança elas só queriam relaxar, elas só queriam não ter que pensar em ser proponente de algo. Então também a gente tem que entender qual é o desejo da pessoa, né? E esse é o meu discurso, fazer com que as mulheres entendam que elas têm um desejo de dançar e que o desejo de dançar delas, através daquilo que elas estão ouvindo, pode e deve combinar com todo esse jogo das linguagens das danças a dois, que naquele momento ela está na função de recepção do movimento, né? E quando eu falo sobre isso, e eu vou falar só, em vez de falar de gêneros, e aí fica só contigo, eu vou falar só da mulher, né? Como você levantou esse galho aí importante dessa árvore, que é a mulher ser vista como referência apenas, né? Eu me lembro que meu primeiro parceiro de dança, Diego Alves, eu acho até que ele nem lembra disso, mas ele me disse algo assim. Eu gostaria que você fosse mais ativa na sala de aula, que não fosse igual às pessoas que você vê, as mulheres que você vê, que são professoras, mas que não têm tanta voz. Falei, deixa comigo. Falar é comigo mesmo. E como eu estava estudando licenciatura em Educação Física, então tudo que eu aprendia lá, eu transformava em dança. Em danças a dois. Tudo que eu aprendia lá, como ensinar futebol, transformava isso em danças a dois. Como ensinar vôlei, transformava isso em danças a dois. E que foi, para mim, a minha grande base, para depois eu entender as especificidades realmente das danças a dois. Então, eu já cheguei no meu início, já sabendo que eu vou ser uma professora que eu vou falar, que eu sou atuante, que, sabe? Então, eu já cheguei assim. Mas isso não é verdade para muita gente. Eu tenho várias histórias de que a minha presença ela foi ignorada. Estava no workshop aqui de Salvador, e aí o professor que iria dar aula comigo, né, ele não conseguiu chegar na hora da aula, então eu tinha preparado a aula. Chamei Jaguar, que por sinal hoje é meu parceiro, né? A gente trabalha junto, mas naquela época a gente não era. Chamei ele para me ajudar. Olha, era o contrário. Não foi uma mulher ajudando um homem, não. Chamei um homem para ajudar. E aí eu comecei a aula, e quando o professor, né, que era a minha dupla, chegou na aula, com 20 minutos de atraso por aí, ele chegou e falou assim, ok, agora vamos começar a aula de fato. Tipo... Oi? Entendeu? Então, coisas assim acontecem. Eu já dancei para uma pessoa, para um profissional, eu e mais 2 professoras e dançarinas dançamos, e aí depois ele foi apresentado. Esse é o professor tal e suas bailarinas. Eu virei bailarina. Anos dando aula, eu virei só bailarina. Nem nome tinha eu como bailarina. E eu fiquei assim... Foi isso mesmo? Esse foi meu cachê. Então, mulheres, imponham-se. Aí você fala a próxima parte. Por favor. Desculpa, Intenso, toquei amigo, na ferida, desculpa. né? Ai, gente. Tocou na ferida. Desculpa, é meu jeitinho. Então, eu tenho o trabalho... Eu tô terminando o mestrado agora, e o título Enfim, o título tá meio que... Entendemos, tudo bem. Sabe aquela coisa, né? Em constante transformação. Mas, basicamente, a gente fala sobre diluição de gênero nas danças de salão. E aí, na verdade, quando a gente fala assim sobre a diluição de gênero, é pensando nessa perspectiva do homem e da mulher, que sempre foi construída nessas danças, e que a gente começa a entender que a gente não precisa delas tão fechadinhas como elas foram construídas. A gente começa a entender que a gente pode trabalhar com a relação de conduzir e receber a condução, entendendo também que isso é uma conversa. Como você estava falando, tipo assim, quem recebe a condução, ela precisa ter autonomia do próprio corpo. Ela não pode ser um acessório. Um acessório. Não pode ser um saco de batata que é só carregado. Basicamente isso. Tipo, ali não é um lacinho na dança. Faz parte da dança. São dois corpos dançando. Então a gente precisa dessa energia dos dois corpos. E daí, essa minha pesquisa, ela
começou a ganhar um corpo mais robusto, assim, quando eu fui aplicando nas minhas turmas de danças de salão. Eu tenho turmas que algumas delas são 100% de mulheres. E aí elas ficavam se perguntando, mas como a gente vai dançar se a gente não tem homem? A gente não precisa de homem para dançar, vamos por aí. E daí a gente começou um trabalho inicial pelas bases das danças. Se a gente parar para pensar assim, né, tecnicamente, o início de todas essas danças, a estrutura básica, ela é igual dos dois lados. A gente faz em espelho, a diferença é no máximo que uma pessoa começa com a direita, a outra com a esquerda. Mas é o mesmo movimento, né? Por exemplo, 2 para lá. As duas pessoas estão fazendo 2 para lá, só que uma para um lado, outra para o outro, porque está sendo em espelho. Então a gente começou a deixar essas estruturas um pouquinho mais firmes para elas. E aí a gente começou a trabalhar isso da condução. E aí eu comecei a falar para elas, assim, tipo, vocês podem não querer dirigir o carro de vocês, mas isso pode ser uma escolha. Tipo assim, você vai tirar sua habilitação. Depois que você tiver sua habilitação, você escolhe se você quer dirigir ou se você quer pegar um carro por aplicativo. Mas você tem que ter a sua escolha. Autonomia, né? A autonomia. Então, tipo assim, muitas dessas minhas alunas, elas saem pra dançar e aí depois voltam na segunda-feira, tudo assim, xoxinha. Ah, eu fui pro baile, mas eu não dancei porque ninguém me chamou pra dançar. Aí essas meninas, elas vão pros bailes com várias amigas. Tipo assim, 6, 8, 10. E elas não tinham percebido até então que elas poderiam dançar entre elas. Elas poderiam se divertir entre elas. Elas não precisam de um homem para dançar. E aí é muito engraçado porque depois de 2 anos dando aula para essas turmas, pensando nessa perspectiva, é muito bom ver na segunda-feira, quando eu chego na turma, e elas vêm me contar as histórias do final de semana. E dizer que estavam na festa e foram dançar com as amigas e dançaram o baile inteiro. Falei, tá funcionando. Então, elas não existe mais... Quer dizer, existe, mas ele está se diluindo. Essa perspectiva do esperar o homem para. Elas começam a descobrir que elas têm autonomia. E tudo bem se naquele dia elas não quiserem conduzir. Elas não precisam fazer isso. Mas elas sabem que elas podem fazer se elas quiserem. E que a gente vai evoluindo aos poucos. Então a gente pode começar ali com 2 para lá, 2 para cá. E na medida que a gente for pegando aquele conforto com aquela coisinha dali, a gente vai evoluindo. E fazendo outras figuras, né? Outra coisa que é muito engraçada assim, também de pensar, né? Essa relação acontece muito fácil entre as mulheres. Elas aceitam muito mais fácil do que os homens. Meu público, ele é a grande parte adulto idoso, né? A partir dos 30. E para os homens, existe uma dificuldade enorme, uma resistência enorme de dançar com outro homem. O toque, o afeto entre homens não é normalizado. Em lugar nenhum, né? Em lugar nenhum. Ainda estamos nesse lugar. É tanto que, tipo assim, você, até entre pai e filho, é muito difícil você ver uma relação de afeto que seja de carinho, né? Quando é afeto entre 2 homens, tem que ser aquele afeto grosseiro, né? De bater, enfim, de agressão. É um afeto de agressão. E aí a gente não entende que a gente pode conversar com outro homem também. Então, nas minhas turmas, eles aceitam dançar comigo. Mas quando passa para eles dançarem com outro colega da turma, dá um choque, assim, sabe? Dá uma trava. E aí é muito engraçado porque aconteceu em algumas aulas isso. Enfim, nas aulas a gente vai passando as duplas, né? Trocando. E aí já aconteceram vezes de 2 rapazes dançarem juntos. E aí tem aquele primeiro choque. E aí perguntar, mas eu vou dançar com outro homem, sendo que tem tanta mulher na sala?
Mas a gente não tá aqui pra isso. A gente não precisa de uma mulher pra dançar, a gente não precisa de um homem pra dançar. A gente tá treinando isso daqui, a gente vai treinar isso daqui com a dupla que a gente tiver. E aí a gente começou a treinar e tornando isso de uma forma mais natural na sala, eles seguem e eles começam a entender. Então é muito bom quando eu ouço eles e elas colocando alguma dúvida e gaguejando assim, ai não, mas o cavalheiro, não, quem tá conduzindo... Até a mudança da terminologia, né? Exatamente. É bom que a gente perceba que a sociedade está... Essas estruturas da sociedade estão sendo balançadas, pelo menos, né? Principalmente com esse público que a gente acha que já não tem mais como mudar, que são esses adultos idosos. A gente acha que aquela cabeça já está construída e acabou. Mas essas pessoas ainda estão se permitindo a mudança, a aceitar essa mudança de alguma maneira. Então, são mudanças consideráveis. Se a gente parar para perceber, a gente acha que a gente não faz tanta diferença. Mas chega um ponto que a gente vê, poxa, 2 idosos dançando juntos, quem imagina, né? Quem imagina? A gente não imagina que tá nesse lugar. Mas que bom ouvir você falar sobre isso. E aí, esses movimentos, né? Eu falei muito das aulas, e aí a gente acabou também passando para tem um baile, que é o baile das estações, que a gente fez a edição de verão e fez a edição de outono, que a ideia é criar pequenas rupturas nesses formatos tradicionais que a gente tem nas danças de salão. Então, o baile ele é todo montado na perspectiva que seja atrativa para todos esses públicos que gostam dos ambientes de dança de salão. Mas quando a gente chega lá, a gente tem algumas pequenas rupturas nessas estruturas. Que, por exemplo, muitos bailes acontecem com dançarinos disponíveis. E aí, nesse baile, a gente organizou para ter dançarinos e dançarinas disponíveis. E aí, um dos pedidos para essas pessoas que estavam trabalhando como dançarinos e como dançarinas é convidem quem vocês quiserem para dançar. Então, as meninas convidaram outras mulheres para dançar e os meninos também convidaram outros homens para dançar. E aí, eles viam aquela possibilidade no salão também. Sabe? É sobre essa naturalização do fluxo acontecer. E a gente... saber que a gente pode, se a gente quiser, dançar com aquela pessoa. Nossa, eu tenho um Thiago que é muito meu amigo, mas eu nunca vou dançar com ele porque ele é homem. Poxa, Thiago. Eu acho que você nunca vai dançar comigo porque eu sou terrível. Não, ele não é tão ruim assim não, gente. Para. Ó, meta quando sair daqui, começar a aula de dança. Não, tem uma foto aí fora do estúdio aqui que eu falei, né, daqui pra 3 meses eu vou estar reproduzindo aquela foto. Eu queria dizer pra vocês que Thiago é apaixonado por bachata, sabia? É uma É o particularidade. gênero musical que eu mais ouço. Por isso que quando você falou do arrocha, eu já ia emendar, a gente acabou esticando pra outro lugar. A bachata é vista dessa mesma forma como a arrocha é? Não. Porque... aqui é um músico frustrado. Tá? Do ponto de vista musical, meu irmão, a diferença é mínima. Mas é O pra tempo ser musical mínima. é mínimo. Tudo É o ali. mesmo tronco musical, sabe? Entende? Não é pra ser uma diferença grande mesmo, não. Mas não é visto assim, não. É visto até com um certo glamour. Olha aí. Sensualidade. E tá assim, bombando no mundo. Tá, Romeu Santos tá agora fazendo a última turnê aí com o Aventura. Ele é fã, gente. Aí pronto, toquei na Se entrar ferida. nisso aqui, a Toquei gente aqui só no vai ponto falar sensível. disso. E tem um bocado de coisa pra falar ainda aqui. Eita, zorra. Por isso que eu falei, né, que nos bailes tocam ritmos que são muito próximos do arrocha, mas que o arrocha, propriamente dito, ainda não ganhou esse cenário. Né? E uma coisa engraçada também é que a dança de salão permeia muito por outros países, né? São outras culturas, a grande maioria. Então, acho que também passa por esse lugar. O Brasil, em sua maioria, né, com nossa colonização, a gente aprendeu a valorizar muito o que vem de fora. Então, eu acho que agora que os ritmos brasileiros, que são mais desenvolvidos aqui no Brasil, como o samba, por exemplo, né, estão sendo mais reconhecidos. Ou o próprio forró, né, que a gente tem que falar um pouquinho desse gancho. É isso que Nós eu queria... temos que tocar que estamos próximos ao São João. Ou depois de São João, depende da hora que a pessoa tá assistindo isso. É verdade. Entendeu? A qualquer tempo. Entendeu? Agora, o forró... inclusive eu acho que é até um bom gancho, porque ao que parece, o forró, ele só existe no imaginário popular quando chega o mês de junho. E eu sei que quem é do forró não pensa dessa forma. Por outro lado, uma vez eu ouvi de um amigo meu de Recife o seguinte: Salvador é a única cidade
a única capital do Nordeste que não reivindica o forró. Na mesma hora eu falei, eu acho que você está maluco, mas depois eu parei e pensei, acho que ele tem razão, hein? Como é que vocês lidam com isso, vocês, enquanto pessoas que vivem dentro deste recorte? Olha só. Isso é corte, hein? Isso aí, anota aí que isso é corte, hein? Com essa ideia mercadológica, quando chega próximo do São João, todas as pessoas querem dançar forró. Sim. Então, As escolas, ó. aí as escolas bombam. Obviamente, a gente acaba se aproveitando disso por conta de trabalhos, né? Então, são trabalhos que começam a fluir muito mais nesse período junino. Então, tem oficina de forró, torta direito, aulas de forró, eventos com forró, pra dançar forró, enfim. E a gente começa a ter um espaço mais robusto aí nessas proximidades das festas juninas. Mas elas acontecem o ano inteiro pra gente, que está nos ambientes de dança de salão, né? O forró tá presente. Mas, de fato, para esse público que ainda não alcançou essas danças, eles só lembram do forró quando tá chegando as festas juninas mesmo. E é muito engraçado que essas pessoas, elas procuram ali em maio, começa a procurar o forró, aí passou junho, elas vão embora. É o projeto verão das academias. É o projeto Verão das Academias. Tem o projeto São João. Projeto São João. E aqui as pessoas em Salvador, né? A gente pensando em comunidade mesmo, né? Enquanto pensa muito em carnaval. A gente pensa muito no axé. Salvador pensa muito no axé, no fluxo carnavalesco. E algumas vezes essa realidade forrozeira, ela se esvai. A gente perde ela, né? Isso enquanto grande sociedade em visão um pouco mais macro. E eu acho que talvez a gente perca um pouquinho do forró por conta dessa presença também, né? Do fluxo do axé na cidade. Da Axé Music. Eu concordo e quero trazer um contraponto até. Por favor. Porque, assim, ao mesmo tempo, eu vou falar aqui como DJ. Como DJ, eu tenho certeza que se eu colocar forró, a pista vai encher. Uhum. Tenho certeza que aquela pessoa que ainda não dançou pode dançar. Porque o forró, como é muito próximo da nossa cultura, a gente... Entenda muito bem como eu vou dizer. A gente perde a vaidade de estar numa pista. O que eu quero dizer com perde a vaidade? A gente perde aquela vergonha, e isso eu estou traduzindo como vaidade, a gente perde a vergonha de ir para a pista, porque qualquer dois para lá, dois para cá... Vai contemplar. Exatamente. Entendi. Então, enquanto grande massa, acontece isso. Eu quero fazer um dois para lá e um dois para cá melhorzinho nesse forró, porque eu comprei não sei o que lá e eu quero não sei o que. Tem um objetivo de curto prazo. Mas o contraponto que eu quero trazer é que a gente continua no Nordeste e aqui em Salvador existem vários grupos de forrós. E assim, grupos diferentes. Tem o Cabroeira, tem o Roots, tem Forropolitano e outros que eu não conheço. Além do forró que é ensinado nas academias de dança de salão, que a gente poderia chamar de forró universitário, né? Só para dar nome aos bois. Então, aqui em Salvador, é capaz de você encontrar forró toda semana para dançar. Mas você não vai encontrar samba de gafieira, você não vai encontrar bachata, você não vai encontrar axé. Exatamente. Não tem. Você sabe o que é muito louco isso? Não tem um lugar... Eu tenho vários amigos que vêm de fora pra Salvador aqui e falam, onde é que a gente vai num show de axé? Eu falo, que show de axé, gente? Aí é no carnaval, isso aí não tem isso. Até porque eu achei, né? O axé deu aquela... tá indo aí, né? Tá respirando. sobrevivendo. A duras penas. Luiz Caldas tá vivo, então não tá tendo axé ainda. Entendeu? Então eu acho que, assim, existe esse contraponto, né? Salvador vende profissional de roots pro mundo. O mundo todo. É isso que eu ia tocar nesse ponto. Sim. Quem não conhece o mercado dos festivais de forró, pesquise. Por favor. Porque tem festival de forró no Brasil inteiro. Gente, No forró mundo. é dançado No mundo, né? no mundo. No mundo Digam inteiro. o que é mundo. forró roots, pelo amor de Deus. Ok, Ai, meu assim, Deus. em linhas gerais, bem rápido. É um forró que se influenciou muito pelo tango,
Pelo Pronto. samba. Pelo samba. Tem muitas trocas de perna. É. Muitas tiradas de perna. Muito giro. Não, Não. tem menos giro. O forró universitário, ele bebeu mais dessa salsa, então tem bastante giro. Que é o forró que eu discordo. Eu não concordo com a existência desse forró, porque eu não sei dançar. Entendi. Então tá correto, você E não as concorda. pessoas que dançam esse forró chegam em qualquer lugar e querem ficar mostrando pro Com mundo qualquer ritmo. que elas diga-se sabem de passagem. fazer isso dançando rock. Maravilha. O pessoal do Cabroeira, meu irmão, pô, tem uma amiga mesmo que fazia parte que qualquer coisa que tocava, eu falava, meu irmão, peraí, pô, tocando a música Beijo, de Roberto Ed. Carlos. É meu patrão. Né? É, Beijo, Ed. então, acho que você pode fazer a crítica junto comigo aqui pra garantir o emprego da colega. Eu dou aula na escola Cabroeira. Trabalhamos Mas- com nepotismo, a gente gosta. Cara, eu acho, mas tipo assim, eu acho incrível esse rolê. Eu não sabia que tinha essa vertente, né, do forró roots. É, mas Eu- só voltando na Cabroeira, rapidinho. Eu acho que é, sabe, quase que disruptivo. Porque eles entendem a base rítmica da música, Sim. quaternária, Tem que ter bom ouvido. binária. Bom ouvido. E eu vou dançar no ritmo da música os movimentos cabroeira. Tanto é que eu já acho até que o forró cabroeira ele poderia se chamar de cabroeira sozinho, sabe? De tão Autêntico. peculiar que ele é, sabe? Então, eu acho que é legal, sabe? Por exemplo, existe um samba chamado samba funkeado. Que ele começou da ideia do samba de gafieira, bem rápido. Ele começou da ideia do samba de gafieira, só que ele começou a dançar em outras músicas, em R&B, em charme. Então, olha só, você tá dançando um samba chamado samba funkeado, numa música que nem é brasileira, sabe? Então, É que não tem nenhuma raiz daquilo ali, né? zero. Só que as pessoas negam essas danças, né? Muitas pessoas excluem toda essa possibilidade porque querem manter o tradicional. Só que as pessoas não entendem que o mundo gira. Sim. E a gente precisa atualizar as coisas. E a gente precisa também manter a raiz. A gente não precisa perder um para ganhar outro. A gente pode ter os dois. Sim. A gente pode ter o samba funkeado e ele ter o seu lugar. E a gente pode também manter o samba de gafieira, aquele que a gente conhece um pouquinho mais tradicional. E tá tudo ok, os dois lugares. A mesma coisa o forró. Muitas pessoas perguntam, né, quando vêm fazer aula de forró, ai, mas você faz forró o quê? Eu confesso que eu nunca sei responder isso, porque eu falo assim, eu faço forró, eu dou aula de forró. Só forró. Forró. Forró normal. Forró, Tranquilo, forró. Aquele primeiro lá. Aquele que tem sanfona. É. É, isso daí. Porque pra mim, existem as estruturas básicas do forró, e aí que a gente começa a fazer as evoluções de passagens e tudo mais. E tudo isso que é muito característico do roots ou da cabroeira, são elementos que a gente começa a construir que, até pra eles também, pelo menos até hoje, me perdoa se alguém faz diferente, mas até hoje, todas as aulas que eu acompanhei, tanto a cabroeira quanto o forró roots, começa por essa estrutura básica, né? Do dois pra lá, do frente e trás, da base aberta, enfim, para poder começar a fazer essas outras evoluções e travas e enganchadas de perna e sacadas e tudo mais. Então, eu trabalho, quando as pessoas me perguntam, trabalho com forró. Assim, não sei lhe dizer qual é o forró. É forró. Mas o bacana é que quando chega São João, todo mundo se arrisca a dançar a dois. Sim, Mesmo Sim. quem nunca dançou. Abraça de qualquer dia. Eu fui pra a festa da Asfeb. Tava todo mundo dançando, gente. Todo mundo dançando a dois, né? Tinham poucas pessoas que sabiam dançar forró de uma maneira técnica, estruturada, pererê. Mas tava um monte de gente dançando. Ó que legal, ó que bacana. De repente, a nossa cultura, né? O nosso São João pode ser uma porta de entrada para as pessoas praticarem dança de salão de uma forma mais acadêmica. Ai, não seria essa a melhor palavra, não, porque ficou parecendo um negócio sério. Mas de ir pra escola, né, e aprender a dançar vários ritmos, e Um aí... pouco mais técnica. Isso, né, sabe? Conseguir se divertir tendo alguma informação técnica aqui por baixo. Eu, inclusive, até anotei aqui pra perguntar pra vocês. Vocês acham que programas de TV influenciam positivamente, de alguma forma, o trabalho de vocês, a dança de forma geral? Como é que vocês conseguem assistir um programa desses apenas pra se divertir ou vocês enxergam, vocês só assistem tecnicamente? Não dá. não dá. Uma vez descortinado seus olhos... Vou falar um negócio pra vocês. Muita gente me pergunta se eu assisto comédia. Não.
Se pegar meu canal do YouTube, só tem decoração, muita coisa de pedreiro. Porque eu não consigo... É muito difícil assistir um show de comédia e eu não analisar ele tecnicamente. Então, os olhos de vocês é meio que parecido com o meu, né? Exatamente. Eu vou dizer que, assim, a dança dos famosos, há muito tempo atrás, né? Porque se eu tenho quase 20 anos dançando, então... Me motivou, sim. Mas antes disso, foi o filme Dirty Dance. Ritmo Quente. Aquela coisa Clássico maravilhosa. da Sessão da Tarde. Exatamente. Com que você Patrick sai voando. Swayze, né? Isso? O nome dele? Exatamente. Que dançava de verdade, as pessoas não Sim, sabiam, não. dançarino. Ele é dançarino. Era, no caso. E, sim, foi legal. Foi legal. Eu me lembro que eu tinha VHS. Começamos Eu aqui a entregar gravava. idades. Eu gravava Dança dos Famosos para poder reassistir e tal. E foi, sim, uma porta de entrada legal. Então, eu acho que ainda assim é uma porta de entrada legal e uma porta de entrada perigosíssima. Porque a TV precisa vender. Precisa de audiência para poder vender o seu espaço para comerciais, né? Então, aí você vai usar de tudo que você puder. Não só figurino, não só pegadas, não só músicas, não só ritmos, mas também... toda aquela ideia do homem e mulher, da paquera, da sedução, e tudo isso fica muito perigoso, porque fica parecendo, vende-se a ideia de que Danças a Dois é para isso. Danças a Dois é feito para dançar. E se reforça totalmente o estereótipo que a dança de salão, de fato, está lutando contra. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que, pô, é legal, pô, também não é. Então, é melhor não ter? Também não sei. Sabe? Mas eu acho que nós, professores, a gente tem o privilégio das pessoas estarem ali dispostas a ouvir a gente. Então, a gente tem também, nós precisamos desenvolver a responsabilidade de saber conduzir esses discursos, saber conduzir essas situações, para que as coisas não fiquem estragadas por causa de uma mídia. Mas eu não sei, é isso, eu tenho esse ponto aqui, que eu acho que é perigoso, mas eu também acho que pode ser interessante, porque, poxa, coloca uma luz. As novelas que tem samba, né, que acontece no Rio, colocam a estudantina, poxa, isso traz uma luz muito bacana. Isso faz com que os meus colegas que estão lá, ou então até mesmo o Brasil, ele consiga ver dentro da sua casa que isso existe. E quem sabe, poxa, é legal, vou procurar onde será que tem. Então pode ser bom e pode ser trágico. E aí a gente ganha esse cenário, né? É uma problemática muito grande, que é isso que, enfim, só concordar com o que Cissa falou. Só que reforça muito todos esses estereótipos de sexualização das danças, e de que a gente tem que dançar para paquerar. E aí a gente esquece do fluxo de dança por ser agradável dançar. De dançar para trocar. Ou de dançar porque é bom pra mim. Dançar eu me porque é sinto bem dançando. É que eu tô colocando o meu corpo pra funcionar, Isso. né? Vou pular um pouquinho aqui, porque Cissa falou do ritmo quente. Eu faço parte do coletivo Casa 4, que é um coletivo de dança de salão feita por homens gays. E aí o nosso segundo espetáculo, que é Mi Brega Baile, é um espetáculo que ele faz reconstruções de releituras de obras que normalmente são feitas por casais heteronormativos. Então, a cena final do espetáculo é a cena de Ritmo Quente. Ai, toda uma estrutura da sociedade agora está tremendo. E é muito bom ver as pessoas nessa troca, né? De ver dois homens naquela cena que são um homem E que as e uma pessoas mulher. identificam que é aquela cena, né? E eu vivo falando isso para meus alunos, tipo assim, vocês estão acostumados e acostumadas a ver a dança de salão na televisão, no cinema, apenas de uma maneira. Por isso vocês acham distante, por isso vocês acham difícil. Porque quando a gente vê aquela dança dos famosos na televisão, a gente fala, nossa senhora, nunca vou fazer isso. Não, e a TV faz você acreditar que eles aprenderam aquilo em uma semana. Uhum. Uma semaninha ali, 4 dias de... E aí você pensa, pô, como é que Belo tava na dança dos famosos, fazendo show em Salvador e ele apareceu dançando desse jeito. Sabe? E aí as pessoas assistem os filmes, né? Enfim, Ritmo Quente, vem dançar. E se a gente for pegar esses estereótipos que estão sempre
na cena, nas mídias, são corpos normalmente brancos, magros, a mulher com aquele salto, aquele vestido rasgado, o homem sempre aquele másculo, né? Terno, Viril. sapato, duas cores, Viril. viril. Então a gente, tipo assim, eu enquanto homem não posso mostrar delicadeza na minha dança e a mulher também tem que mostrar beleza o tempo todo, ela tem que ser a que brilha, né? Então a gente tem esse cenário bem definido pela mídia. Então é o que a gente acaba perdendo quando a gente vai de fato para o que acontece nos ambientes de danças de salão. Sim. Cissa, assim, eu quero ouvir, já que a gente falou um pouco de projetos, né? Eu queria ouvir um pouco do seu projeto, falando, assim, de ritmos latinos, que a gente permeia muito a vivência de vocês. Eu sei que você tem um projeto de samba e eu gostaria muito de ouvir um pouco sobre como isso funciona. Porque muitas pessoas não sabem que isso acontece, principalmente em Salvador, né? As pessoas ignoram totalmente e acham que o samba só tem no Rio, só tem em outras cidades. E é um projeto bem bacana, que a gente queria também ouvir, já que a Alissa também teve espaço para falar do projeto dele, que eu acho também magnífico. Um pouco do seu projeto, de como é que funciona. Enfim, qualquer pessoa pode, ou só quem tem nível de dança um pouco mais avançado, enfim. Conta pra gente. A gente tem um projeto chamado Do Zero ao Baile. Com o tempo, a gente foi, né, Jaguar e eu, a gente foi pesquisando a nós mesmos a forma como a gente aprendeu a dançar samba e a forma como a gente estava ensinando e a forma como a gente gostaria de ensinar. Então, esse projeto é um projeto de 2 meses de duração, uma vez na semana, 80 minutos. E a gente se propõe a ensinar a linguagem samba de gafieira. Não exatamente como a gente aprendeu. Esse aqui é o passo básico, esse aqui é o passo mais simples depois do passo básico. A gente se propõe a ensinar como é que o corpo se move quando é samba de gafieira. Qual é a essência? Qual é a ideia? Né? Que corpo é esse que se move quando é samba de gafieira? Qual é a estrutura? Qual é o fundamento que está aqui nessa linguagem samba de gafieira? E qual é a figura que a gente pode mais usar quando a gente entra no salão? E por que essa figura é tão importante? Então, em 2 meses, a pessoa ela é introduzida na ideia samba de gafieira. E isso a permite a continuar com a gente nas turmas regulares, porque nós temos 2 turmas regulares, uma de iniciados intermediário e outra de intermediário avançado, que são as pessoas que estão com a gente já há muito tempo, ou então dançarinos que já fizeram aula de samba de gafieira com outras pessoas e querem voltar a estudar, então faz aula com a gente. E essa turma, né, esse projeto, né, do Zero ao Baile, ele acontece por etapas, né, por cada bloco. Então, a gente tem o primeiro módulo, que é no primeiro mês, que são as 4 primeiras aulas, que a gente entende mais sobre o corpo, e o último módulo, que a gente entende mais sobre figuras mesmo, né? Aquela figura que vai te dar um respaldo legal para você se misturar no salão, mesmo tendo só 2 meses dançando samba de gafieira, que a nossa ideia é entregar as pessoas para o salão. Porque aí, se ela de repente disser, para mim já deu, gostei da experiência, ela vai ter um repertório legal. Mas se ela disser, olha só, gostei e quero continuar, então ela vai continuar estudando e aí ela vai aprimorar suas habilidades de executar esses movimentos. Então esse é o nosso projeto do Zero ao Baile, tanto é que a gente está com a edição esgotadíssima essa. Quinta-feira agora, a gente vai ter aula toda quinta, né? Quinta-feira vai ser a 2ª aula, porque a gente começou um projeto agora, e o próximo só em agosto. Já tem gente com lista de prioridade. Já tem 10 pessoas na lista de prioridade. A gente está chegando no nosso final do nosso programa, mas antes de encerrar, eu queria uma pergunta para vocês, aí partindo do princípio, que aqui é uma pergunta muito pessoal mesmo. O que é necessário para ser um bom dançarino? Qualquer pessoa consegue se tornar um bom dançarino? Quanto tempo é necessário? Me digam aí. Que difícil. Eu acho que é uma... Partam do princípio que vocês 2 são profissionais, tá? Porque se você me pergunta, é fácil fazer piada? É. Dá o caderno pra pessoa e manda escrever, não vai conseguir. Então, olhe com os olhos de um cara que, sei lá, tem a cintura parecendo um concreto. Então, eu acho que, tipo assim, é uma pergunta que é muito difícil, mas é muito fácil ao mesmo tempo. Existem os 2 lados, né? Se a gente for pensar dança,
Todas as pessoas, tipo assim, todos nós, todas as pessoas vivem arte diariamente. Todos os dias não tem uma pessoa que não cante no banheiro, ou que não dance quando ninguém tá vendo, ou que, sei lá, não quebre o copo e faça um som percussivo, ou que não conte uma mentira muito bem dada e faça uma interpretação muito boa. Enfim, todos os dias a gente vive movimentos artísticos. E consome também, né? E consome também. Então eu acho que todas essas veias artísticas, elas são do nosso corpo. Só que quando a gente vai para um movimento técnico, né, aí talvez a gente precise de uma análise um pouco mais aprimorada. Sim. Né, de um refinamento, porque aí a gente vai seguir a dança daquele jeito, do jeito que é a música, enfim. E aí cada dança tem uma estrutura diferente, e aí a gente vai trocando chip quando a gente dança salsa, quando a gente dança bolero, quando a gente dança samba, quando a gente dança tango. Então, depende muito das experiências corporais de cada pessoa. Então, pessoas que têm um processo corporal muito mais liberto no sentido de experienciar o próprio corpo, muito provavelmente vai ter mais facilidade, né? Uma pessoa, por exemplo, uma criança que fez aula de dança desde a infância, ou que fez um karatê, ou que fez uma natação, ou que fez, enfim, coisas de consciência corporal, talvez tenha um pouco mais de facilidade. Se a gente for pegar uma senhora de 80 anos que viveu a vida toda presa dentro de casa, fazendo comida na cozinha e mal sai de casa, talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade nesse quesito de experiência corporal. Então depende muito de pessoas para pessoas. Não dá para dizer que em uma aula a pessoa vai aprender ou que em um mês você vai sair daqui dançando. Eu defendo que você está dançando desde sempre. Mas para dançar essa técnica que a gente elabora dentro de sala de aula, aí a gente vai depender da experiência corporal de cada pessoa. Por isso que é difícil essa resposta, porque a gente não consegue satisfazer respondendo essa pergunta. A gente não consegue satisfazer ninguém, porque é tão individual, é uma experiência tão individual que não dá para dizer. Então é isso, é uma experiência individual. E, sendo uma experiência individual, como a gente é impaciente, geralmente a gente é impaciente, a gente está vivendo a era da instantaneidade, a gente talvez, ou a gente não perceba como o nosso processo está acontecendo e as evoluções que está acontecendo ali, ou a gente quer mesmo que o resultado chegue logo, né? Seja, me ensine hoje, 3 minutos, e eu já estou aprendendo a dançar. E também, qual é a nossa meta? O que é para a gente dançar? Entendeu? Qual é a sua percepção do que é dançar? Então, vai ser muito diferente. Eu posso chegar e dizer, e eu digo isso para muitos, nossa, parabéns, hoje você teve uma evolução. Não, hoje foi horrível. Mas eu vi como você chegou. Eu vi como você chegou hoje, eu estou vendo como você está saindo. Então é muito difícil de responder, porque eu acho que a gente nunca satisfaz. Porque a gente não tem, não é matemático, a gente não tem assim, sabe? Olha, não é uma fórmula mágica também, né? Esperando aqui ouvir dizer, não, 2 aulas você já tá aí. Pronto para subir num palco e dar show. Tadinho. Então, gente, eu agradeço muito a presença de vocês aqui, a Alisson e Cissa, pessoas que eu tenho profunda admiração pelo trabalho. Muito obrigada pela presença de vocês. Esse foi o nosso Videocast Mestre Balaio. E nós somos incentivados pela Lei de Incentivo Paulo Gustavo da Bahia. E a gente convida todos vocês a assistirem os nossos próximos episódios. Se inscrevam aqui no nosso canal, já deixar uma curtidinha aqui nesse vídeo. Vamos ajudar essa engrenagem a funcionar. É isso. E na próxima semana, nesse mesmo dia, aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, estaremos aqui de novo, falando de outros assuntos. Outros assuntos não, falando de dança, só que de outros gêneros. Outras vertentes. E vamos ver aí com quanto tempo eu aprendo. Valeu!